Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para abençoar sua vida e falar de uma mensagem importantíssima hoje. Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o alimento da nossa alma. Na época que ele falou lá para os judeus, eles não entenderam muito não, mas daqui a pouco nós vamos falar disso. Vamos orar? Senhor, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que está na sua casa agora, e eu quero profetizar sobre a vida deles, que sejam abençoados no nome de Jesus, que recebam um pão vivo que desceu do céu, que recebam um alimento que descedenta a alma, que sacia o coração, e que ao final desta reunião todos sejam ricamente abençoados, mesmo aquele que está sozinho no celular agora ouvindo, vai ser abençoado, seja tocado pelo Senhor Jesus, assim oramos, amém. Diga amém no seu lar, colocar uma música conhecida, vou procurar como sempre não atrapalhar quem louva, mas eu gosto também de cantar aqui, de arriscar aqui um pouquinho. Você também em casa, pode cantar conosco, aquela música famosa, Cristo levou sobre si, cante conosco. Você pode cantar. As nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, porque o Senhor se deu por nós, sobre Ele, e por suas chagas, como estará? Cristo levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu Para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Cante. Oh Jesus, muito obrigado, porque Tu és o pão vivo. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, de amor. Oh, louve o Senhor. Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o Deus Emanuel. Aleluia. Cante. Aleluia. Deus Emanuel. Jesus. Jesus. Santo dos santos. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Oh Jesus, recebe a nossa adoração. Fala conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, e que você diga o amém, amém, aleluia. Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 6, onde ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E eles não entenderam muito como eu estava falando, mas vamos ler primeiro e aí você vai entender. Ele se apresentou para o povo e ele disse o seguinte: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguém que comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, preste bem atenção nisso, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eles não entenderam.
Eles ficaram falando, é dar sua própria carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que pode este nos dar sua própria carne para comer? Eles estavam entendendo que era para comer, não é? Ele daria a carne, daria o seu corpo e daria o seu sangue em sacrifício, na cruz. Eles não conseguiram captar isso. Aí Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne, preste atenção nisso, é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Aí que eles ficaram com a cabeça girando. Peraí, não estou entendendo como eu posso comer da carne dele, como eu posso, e continuaram a discutir isso enquanto Jesus estava se apresentando como um sacrifício vivo, um sacrifício de louvor. E interessante que depois, algumas décadas depois, o apóstolo Paulo vem falar do sacrifício de Cristo e que nós também devemos nos entregar. Diz para apresentarmos as nossas vidas, Romanos 12, 1 e 2, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer que nós vamos morrer também como Jesus? Não. É uma prova de gratidão, uma prova de amor, entregarmos a nossa vida àquele que deu a sua vida por nós. Ele se deu, ele se ofereceu. Diz a palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles estavam naquele momento confusos, mas depois, aqueles que sinceramente crescem em Jesus Cristo, crescem no seu sacrifício, crescem na sua morte vicária, isso é, morte em nosso lugar, porque isso significa morte vicária, aquele que se entregou no lugar de todos nós, aquele que não merecia, como diz lá em Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele morreu no nosso lugar, ele se entregou, para quê? Para que o castigo que nos era destinado, isto é, o castigo que nos traz a paz, foi lançado sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Depois você pode ler Isaías, o capítulo 53 inteiro. É bom você fazer um estudo e você vai ver essa entrega total, essa entrega incondicional. Jesus, quando ia partindo para a cruz, um pouco antes, ele se reúne com os discípulos no jardim do Getsêmani. E ali ele vai orar. E ele fala com o Pai. Interessante que ninguém estava perto dele. Como então eles escreveram isso? A palavra diz que o Espírito Santo revelou, com certeza, tudo que seria escrito. Porque quem escreveu a palavra não escreveu de si mesmo, mas escreveu inspirado pelo Espírito. Porque eles não estavam do lado ouvindo que Jesus orava. Então, certamente, pelo Espírito Santo foram inspirados depois a relatar isso. E Jesus falou, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Será que Jesus estava tentando fugir? Não. Eu entendo que essa oração era uma forma de mostrar para todo mundo que não havia outro meio.
Porque, veja, Jesus já sabia que ia morrer na cruz. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, Jesus naquela hora, numa última tentativa, estava vendo se conseguia se livrar da cruz. Eu não entendo isso. Eu entendo que em nenhum momento ele quis se livrar da cruz. Ele conscientemente dizia para os discípulos que iria um dia para Jerusalém e morreria. Tanto teve uma hora que o Pedro virou e falou, não faça isso, tem dó de ti. Lembra dessa história? Jesus repreendeu para trás de mim Satanás, querendo dizer que se alguém tentasse atrapalhar essa entrega, seria algo maligno, seria algo do inimigo. Então, em todo momento ele sabia, foi uma entrega. Veja, quando ele veio no mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele nasceu de Maria, ele fez isso conscientemente, sabendo que iria morrer por nós. Ele não estava tentando fugir, mas nessa declaração ele deixa bem claro, não havia outro meio. Se há um outro meio, vamos traduzir isso, Pai, se há um outro meio do homem ser salvo, então que eu não tenha que passar por essa cruz. Se houver um outro tipo de pagamento pelos pecados dessa humanidade, então passa de mim esse cálice. Porque se houver outro meio, eu não desejaria nenhum humano, porque naquele momento ele estava num corpo de carne como o nosso, desejaria passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu, as dores, os cravos, todo o castigo que seria para nós lançado sobre ele. E aí ele ora e o Pai confirma do céu, não tem outro caminho. Jesus sabia disso, mas isso tinha que ficar registrado, para que nós entendêssemos que não há outro meio de salvação em todo o mundo. Não há ninguém no céu, na terra, em nenhum lugar pelo qual os homens devam ser salvos, a não ser através de Jesus Cristo. E eu quero orar hoje para que pessoas que estão ouvindo essa mensagem nos quatro cantos da terra, porque eu peço a Deus que essa mensagem seja reproduzida, passada, e você evangelize pessoas, você que já tem Jesus, que já entregou sua vida, mande para alguém ouvir essa mensagem e entender que um dia cada ser humano precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, mas precisa reconhecer ainda em vida, porque depois que morrermos não adianta ficarmos intercedendo por aquele que já passou sem ter essa decisão. Decida-se hoje. Não estou falando para você vir para a minha igreja, Igreja Cristã Nova Vida em Botafogo. Eu estou falando, entrega a tua vida a Jesus Cristo, seu coração. Faça uma oração comigo agora. Vamos orar. Vamos pedir para que Jesus entre no seu coração. Você que já tem Jesus, vamos orar para que essa fé seja renovada. Oremos. Pai, Paizinho querido, eu te agradeço porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos nós que crescêssemos, não perecêssemos, não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E eu quero orar agora por cada pessoa que me acompanha do outro lado da tela e dizer, seja agora tocado pelo Senhor. Você que já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a sua fé renovada. E você que ainda está titubeando ou então duvidoso sobre o que é entregar a sua vida a Jesus, ó Pai, revela através do Espírito Santo quem é Jesus a essa vida, que ele receba esta revelação interior, que no coração dessa pessoa venha agora nascer a luz do mundo, o príncipe da paz, o Deus forte, maravilhoso conselheiro, aquele que se entregou na cruz verdadeiramente. Ele deu a vida por nós, verdadeiramente ele se entregou para que tivéssemos vida. O pão vivo que desceu do céu hoje é o nosso alimento. Ele se deu para que nós agora nos alimentemos dele. E assim oramos, abençoando a cada pessoa. Receba o alimento que vem do céu. Receba a paz que vem de Deus no seu coração. Receba a vida eterna em Cristo Jesus. Como ministro do Evangelho, eu te abençoo nessa hora e declaro, Jesus, venha nascer no seu coração e acontecer contigo o que está escrito, nascer de novo da água e do Espírito. Assim eu oro no nome de Jesus, que você diga amém.
Estou encerrando, é uma pena, mas semana que vem voltamos. Acompanhe aí as redes sociais da ICNV Botafogo. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amém.